Olá, meus irmãos, a graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, Igreja Rede Esperança, em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Jadiael Rocha. Iremos falar da quarta lição do quarto trimestre, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Mas antes de começar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, fortalece o nosso canal. O canal Teologando Esperança traz o quadro Escola Bíblica Cristã, trazendo os conteúdos de cada lição. Nós passamos um vídeo aí de 20 a 30 minutos explicando sobre cada lição toda semana, e depois ainda durante a semana nós teremos vídeos de 1 minuto, que é as dicas que damos, são pedras preciosas sobre cada lição que a gente entrega. Além do estudo bíblico, temos algumas dicas em vídeos pequenos de 1 minuto. A gente também trabalha e reforça aqui a campanha de arrecadação de Bíblias para novos convertidos, principalmente em comunidades carentes. Essa Bíblia, ela tem harpa cristã, também tem 2 páginas de palavras de consolos e plano de evangelização. Essa Bíblia você encontra na CPAD por R$ 14,95. Caso você tenha uma Bíblia e queira doar também, serve do mesmo jeito, tá bom? Estamos aí apresentando, e agora vamos continuar na quarta lição do quarto trimestre, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Não iremos ler a leitura bíblica em classe para o vídeo não ficar tão longo. Iremos ler o texto áureo, verdade e prática, e já introduzir a lição. Texto áureo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática: Deus chama as pessoas para realizar grandes feitos no seu reino divino. Eu sempre digo que ninguém é insubstituível. Se você quer fazer a obra de Deus, Deus vai te capacitar. Porém, se você não quer, Deus vai levantar outras pessoas e as capacitará para realizar. O reino de Deus será pregado a todo mundo. Então, iremos introduzir a lição desta semana. Trata-se da vocação do apóstolo Paulo e a vocação que ele tem por Cristo. E antes de introduzir, vamos logo introduzir, né? Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o seu reino. Então, aqui dando esta continuidade, a gente tem 3 objetivos, que é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto e relacionar a vocação de Paulo com um aprendizado no deserto. E atingindo esses 3 objetivos, estaremos aptos para aprender e para ensinar. Então, iremos falar um pouco da vocação, não é? O verdadeiro significado da vocação são pessoas. A palavra vocare, que significa chamado para por um determinado profissão, secular ou religiosa. Então, aquela vocação que você tem na sua profissão ou na sua religião. Então, vocare é chamado, é um chamado específico. E nesse chamado específico, eu quero explicar a você que para salvar, Jesus salva a todos. Veio para o alto, veio para o baixo, veio para o branco, veio para o preto, veio para o gordo, veio para o magro. Para salvar não existe escolha específica. Qualquer pessoa que a graça a encontre e essa pessoa se abrace com a graça, a salvação é para todos, independente
de raça, de classe social. A salvação é para todos. Agora, a vocação é para escolhido. Não é todos que têm a vocação. A palavra vocare ou vocação é chamado. É chamado para uma obra ou profissão específica. Então fica bem claro aí. Vamos agora para o primeiro tópico, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas ao descrever: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A vocação, ela sempre vem muito antecipado. Não é uma decisão de Deus de última hora para quem tem vocação, ou vocare, ou chamado. Então, Paulo está afirmando, está confirmando que essa chamada veio desde a época que ele estava no ventre de sua mãe. O profeta Jeremias, que teve a vocação e o chamado para profeta, ele disse também que foi formado e desde o ventre da sua mãe foi chamado para profeta. A vocação é diferente de salvação. Salvação veio para todos. Vocação é escolhido a dedo. São pessoas que antes de nascer já tiveram um chamado de Deus. E nesse nascimento, até a sua infância, adolescência e chegar até a idade adulta, nesse período haverá um trabalho específico do Espírito Santo e de Jesus para vocacionar, capacitar, trazer capacidade para quem está sendo escolhido para realizar essa obra ministerial. Nós estamos em cada tópico lendo pontos específicos. O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele por uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para quem estuda a língua portuguesa, sabe muito bem que a palavra vai é uma ordem imperativa, é um id, é alguém dizendo você tem que ir. Você tem que ir, é obrigado a ir. Você tem que ir. Então, Jesus está dizendo a Ananias, vai, é ordem minha. Você tem que ir. Vai, porque este. A palavra este, eu já expliquei alguma vez, e a palavra este diferenciada da palavra aquele ou aquela, esta e este, a mesma conotação, e aquele e aquela mesma conotação também. Agora a diferença é que quando eu digo aqui, este óculo é meu. Quando esse óculo está distante da minha mão, eu digo, aquele óculo é meu. O óculos, ele não deixou de ser meu, ele é meu, mas a palavra que eu uso é aquele óculo é meu. Por quê? Porque ele está distante das minhas mãos. Mas quando eu pego o óculos e digo, este óculo é meu, estou dizendo que este óculos está na minha mão, está ao meu alcance, eu estou no controle. Jesus estava dizendo a Ananias, não temas, Saulo de Tarso foi perseguidor, mas este camarada que era perverso está no meu domínio, está na minha mão, está sendo vocacionado por mim. E dando continuidade, ainda aqui, assim Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua vocação recuperada, aliás, sua visão recuperada. Veja só, gente, 3 passos fundamentais. Ele agora tem um encontro com Cristo e ele respirando ameaças, sendo uma ameaça para o cristão, para os cristãos da época,
Jesus para ele, Jesus dá o freio nele, Jesus diz, ora, é agora eu e você. Mas depois que Jesus para ele, ainda acontecem algumas coisas. Ele fica cego. Segundo, ele é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo e tem a sua visão recuperada. Porque ele agora necessitaria de sua saúde, necessitaria de um reforço na sua saúde e na sua vida espiritual para exercer a sua vocação. Segundo subtópico do primeiro tópico, o ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, foi batizado no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Então, quando Jesus vocaciona, ele dá uma unção especial para determinada função. Então, vale salientar muito bem, amados, que nessa vocação, a qual a gente percebe que essa vocação, ela vem direta, de forma objetiva, ela salva, ela direciona logo. Não foi uma vocação, ela salva e ela direciona. E nós vamos mais adiante para entendermos melhor. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. Então, obreiro, é necessário a busca pelos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, porque é uma forma de capacitar. Então, se esse batismo com o Espírito Santo, ele ainda não te trouxe capacitação, você tem que pedir a Deus para lhe orientar melhor, porque o batismo com o Espírito Santo não foi feito apenas para você falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo foi feito para uma vocação, uma capacitação para o reino. Claro, calma. Mesmo que essa vocação, que essa preparação seja devagar, não fique atônito, nem neurostêmico, nervoso aí. A vocação, às vezes, vem com o passar do tempo, com o estudo, porque quando Deus chama, você também deve investir nessa capacitação. E como eu invisto? Estudando na palavra, estudando livros que ajudam você a entender a palavra. Terceiro subtópico do primeiro tópico, Deus. Há uma pergunta no terceiro subtópico. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É como eu expliquei nas lições anteriores. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Não houve essa mudança. Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como Abrão para Abraão, Jacó para Israel, como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Isso você encontra em Marcos capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1 e versículo 42. Entretanto, isso não se deu com o nome de Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que explica a mudança da ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, que quer dizer Saul, remota a sua origem judaica. E Paulo, em latim, a sua cidadania romana. Então, em judaico, o nome significa Saul ou Saulo. E na cidadania romana, Paulo, aonde ele ficou mais conhecido no seu mundo, em sua época e até os dias de hoje, mesmo após a sua morte. Segundo tópico, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o resplendor glorioso do Cristo ressurreto.
Atos capítulo 9, versículo 3 a 6. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Você vai ver, conferir em Atos capítulo 9, versículo 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, a vocação de Paulo vem acompanhada de milagres e de vocação, de visão. Mas ainda dando continuidade, no segundo tópico, no subtópico 2, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão. Muito antes Deus escolheu Saulo. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Atos capítulo 22. Atos capítulo 22 e versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheça a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Então, era uma vocação muito antes. Era um caminho traçado por Deus. Em Efésios capítulo 1 e versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Era a vontade de Deus. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, Tiago e João, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Veja que não existe cargo aqui para Ananias. Veja que o versículo aqui não fala de cargo para Ananias. A Bíblia ela fala de uma forma bem clara, sem precisar interpretar. Ananias, discípulo fiel em Damasco. Em Damasco existia um discípulo fiel. E veja que quem estende a mão sobre Paulo, quem põe a mão sobre Paulo, não foi Pedro, Tiago, João ou outro discípulo. Quem coloca a mão sobre Paulo para confirmar o apostolado de Paulo não foi ninguém que tinha cargo. Não foi ninguém que tinha posição eclesiástica. É clara, é objetiva, que a Bíblia diz: o discípulo fiel de Cristo, lá em Damasco, chamado Ananias, que colocou a mão, confirmando a consagração. Vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para anunciar o evangelho aos gentios. Então existe uma vocação de Paulo que não foi essa vocação impetrada pelas mãos dos apóstolos, mas por um discípulo fiel. Não fala de cargo, fala de um discípulo fiel. E a melhor coisa é quando você é amigo de Jesus, tem intimidade com Jesus, independente de cargos. Você lembra do melhor amigo de Jesus na Bíblia? Lázaro, amigo de Jesus. Mas Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Jesus. Tanto é que todos, quando foram anunciar que Lázaro estava enfermo, disse: Lázaro, teu amigo a quem tu amas. E Lázaro não tinha cargo, porque a melhor posição humana para o homem, a melhor posição dentro da igreja, não é a posição eclesiástica. A posição eclesiástica é só uma forma administrativa de um ministério conduzir a igreja. Mas a melhor posição do ser humano, principalmente evangélico, crente, salvo em Cristo, é ser amigo de Jesus. O amigo de Jesus foi ressuscitado
pelo seu amigo Jesus. Lázaro não tinha posição, mas era amigo de Jesus. Ananias não tinha posição eclesiástica, mas foi ele que estendeu a mão para um apóstolo que seria o maior pregador de todos os tempos, claro, depois de Jesus, e que escreveria 13 cartas e que seria mencionado. Não foi um pastor, não foi um apóstolo que estendeu a mão. Não foi um apóstolo que estendeu a mão sobre Paulo. Foi um discípulo fiel. Ainda no terceiro subtópico, terceiro subtópico do segundo tópico. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz, obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expressão da igreja no mundo. Então Deus, ele faz essas proezas. Deus, ele transforma o ser humano. E ele está pronto a transformar você e vocacionar você para o seu ministério. Terceiro tópico, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, ao sudeste de Damasco, sob o domínio de Aretas. Gálatas, vamos ver Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18. E nem tornei para Jerusalém, a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele uns 15 dias. Paulo, ele vai para o deserto. Eu não sei se foi nesses 3 anos que houve aquela revelação. Eu vou só confirmar. Eu não sei se foi durante esses 3 anos que ele foi para o deserto da Arábia. Eu não sei se foi nesses 3 anos que ele teve essa revelação em 2ª carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Quando ele diz que conhece o homem que no corpo ou fora do corpo não sabe, mas que foi revelado coisas inefáveis, coisas grandiosas, gloriosas, que não era lícito contar aos homens. Eu não sei se foi nesses 3 anos que ele passou no deserto aprendendo, porque Paulo precisava de refletir de tudo que ele havia feito. Eu acredito que esses 3 anos no deserto da Arábia era Deus fazendo ele refletir durante toda a sua infância, durante toda a sua juventude, até o caminho de Damasco, Deus fazendo ele refletir o que ele estava fazendo. E eu não sei se foi no deserto da Arábia, durante 3 anos, que Paulo teve essa revelação, que ele foi até o 3º céu e aprendeu coisas com o Senhor, coisas inefáveis, que na leitura da Santa Ceia, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele diz que eu vos ensinei o que também vos aprendi. Eu vos ensinei o que aprendi. Vamos ler direitinho aqui, porque às vezes a gente esquece a frase direito. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, é bem claro quando Paulo diz aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo, eu recebi do Senhor. Eu recebi o ensinamento. Então, existe também, amados irmãos, esse tempo de reflexão que o apóstolo Paulo precisava para refletir do que ele era, do que ele aprendeu na sua infância, e o que é que ele estava praticando no momento. Então, nós aprendemos aqui com a vocação de Paulo, não é?
E ele estabelece também 3 requisitos. Paulo estabeleceu 3 requisitos para alguém ocupar o apostolado. O primeiro e mais importante é a chamada, a comissão específica. Para ser apóstolo, o primeiro requisito era a missão, a vocação específica. Agora, o segundo requisito é que o apóstolo deve ter visto o Senhor Jesus. No caso, Paulo viu o Senhor Jesus. Isso está confirmado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo 17. Paulo viu o Senhor Jesus. Além de ele ver lá em Damasco, em Atos 9, 17, ele também viu nessa visão, que talvez foi na Arábia, no deserto da Arábia, onde ele estava. Ele também viu o Senhor. Ele subiu até o 3º céu para aprender coisas com o Senhor, coisas que ao homem não é necessário contar. Então ele viu Jesus, dar a entender que ele viu Jesus por 2 vezes. A primeira, lá em Damasco, na vocação. E a segunda, provavelmente, foi lá na Arábia, onde ele passou 3 anos refletindo. Irmão Tenório, lá na Arábia, onde ele passou 3 anos refletindo, sim, 3 anos ele passou refletindo. Vamos ler? Gálatas capítulo 1, versículo 17. Aliás, versículo 18. Você leu o 17 e o 18, mas eu vou ler só o 18. Depois, passado de 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Ficou com ele 15 dias. Veja que foi rápido. Paulo passou 15 dias com Pedro e 3 anos no deserto da Arábia. Ele passa 15 dias apenas com Pedro, mas passou 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo. E veja só que Paulo foi arrebatado nesses 3 anos ao 3º céu. E aprendeu coisas com o Senhor. Então, o segundo requisito é que o apóstolo tem que ver o Senhor. Tem que ter a visão com o Senhor. O terceiro requisito, talvez não seja o rigor, um requisito, mas uma característica ou prova do apostolado. Refiro-me a seu apelo aos coríntios, que são por ele chamados de o selo do seu apostolado. Em outras palavras, Paulo apelava para a eficácia do seu ministério, especificamente no plantio da igreja. Então, primeiro, para nós refletirmos, ele tinha que ter a vocação. Primeiro requisito, chamado específico. Segundo, ele tinha que ter visto ao Senhor. Ele viu 2 vezes, no caminho de Damasco e quando ele foi arrebatado até o 3º céu. E também, uma coisa interessante é que o terceiro requisito, ele tinha que ser um plantador de igreja. Né? E eu posso também botar o 4º requisito, aquele que operava milagre através do nome de Jesus, que até o lenço de Paulo curava. Então, esses 4 requisitos. Primeiro, vocação específica para o ministério. Segundo, ter visto Jesus. Terceiro, plantador de igreja. 4, realizador de milagres. 4 requisitos para o apostolado. E eu quero já dar a introdução e agradecer a todos e dizer aqui, a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Graças a Deus e aos amados professores, seja bastante dinâmicos. Ajude seus alunos a entender a lição. E lembre-se que quem não assenta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Professor, bastante dinâmicos aos seus alunos. Seus alunos esperam o melhor de vocês. E não esqueça, todas as segundas-feiras,
Às 19 horas, Escola Bíblica Cristã, na Igreja Rede Esperança, em São José da Coroa Grande, em todas as nossas congregações. Graça e paz.